Então, passo a palavra ao senhor Sandro Posa, presidente da Associação Alternativa. Boa tarde a todos. Queria agradecer essa oportunidade, essa pauta aberta pelo senador Paulo Paim. A gente é de uma associação da Praia do Rosa, Associação Alternativa de Cannabis Medicinal. Meu nome é Sandro Posa. Diferente de outras associações que já têm o direito a plantio, a gente não possui esse direito. A gente trabalha sobre uma condição de pena de crime a qualquer momento. Assim, eu já fui detido por fazer o remédio para minha sogra. Eu tinha 30 plantas no caso, na ocasião, e somente para uso para fazer o medicamento. E aí eu fui detido, a gente teve um problema que eu respondo até hoje. Tá? Queria falar um pouco assim, para mostrar a realidade que as associações vivem hoje. Tá? A associação nasceu com essa necessidade da gente tratar a minha sogra. A minha sogra tem epilepsia e Parkinson, e ela vinha tendo 6 crises por dia, tendo lesões, se machucando, causando depressão em toda a família. Minha esposa com causa de depressão profunda. E com isso eu resolvi fazer o primeiro óleo artesanal. A gente deu para ela esse óleo e foi assim inacreditável. Assim, ela precisava de 2 pessoas para levantar ela da cadeira sempre. Ela não levantava sozinha. E a gente estava conversando e, de repente, quando a gente viu, ela estava caminhando na sala. Daí a gente viu, não é tão difícil assim, né? A gente já tinha tentado o tratamento com óleo importado, a gente não teve eficácia, porque a minha sogra, para o Parkinson dela, a gente precisa ter THC. E o THC para importação não era permitido no momento. Para cada patologia, a gente precisa de canabinoides diferentes. O CBD hoje, que é autorizado, ele não serve para dor, não serve para muitas patologias. Quando é corporal, a gente precisa ter o THC. Já é comprovado também que o THC ele potencializa o efeito do CBD. Rafael Muchiron, ele descobriu antes de falecer que tem canabinoides de THC 30 vezes mais potentes que o CBD. Tá? E, na realidade, no convívio, no dia a dia, a gente consegue ver isso de olho nu. Falam muito em comprovação científica. A gente gravou um documentário, assim, eu fico pensando, o pessoal falando de comprovação científica. Nossa, se uma pessoa dessa fosse numa gravação de um documentário desse e presenciasse o que a gente vê, um pai de uma menina que tem 1000 convulsões por dia, não estou exagerando, são 1000 convulsões por dia, com 3 dias de uso de óleo, ela nunca mais teve. Ela precisava de sonda para se alimentar, porque ela estava se alimentando, tinha convulsão, UTI, vida e morte. Tá? Hoje essa menina não tem mais convulsão alguma. Tá? Essa dificuldade que as associações têm com o plantio também nos prejudica muito para a qualidade do produto. Epilepsia refratária, que foi falada aqui, a gente precisa de ter THCV, não é CBD que controla ela. E como que a gente vai ter THCV se a gente não pode plantar, se a gente não pode ter acesso a cepas, a gente importa a semente, ela é apreendida. Então a gente passa por uma dificuldade bem grande, tá? E como todos vocês, a gente tem família, a gente não está para ganhar fama, a gente não está para ganhar dinheiro, porque a associação é sem fins lucrativos. A gente não enriquece, a gente está para ajudar as pessoas, a gente está para ajudar nossos parentes. Quase todas as associações nasceram da necessidade disso. A Margarete, quase todo mundo começou a associação por isso. A gente não começou para ganhar fama, para ganhar dinheiro. E aí é bem difícil. Algumas pessoas nos tratam assim, parece que estão falando de um traficante, botam no mesmo patamar o crack e a cannabis. A gente não está discutindo o uso recreacional, a gente está discutindo o uso medicinal. É bem diferente. Passamos de imediato a Ladislau Porto, advogado representante da Associação de Pacientes. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu queria cumprimentar o senador, né, pelo convite, né? A gente fez aquela live, né, que foi muito esclarecedora. Queria cumprimentar aqui as demais autoridades, os senadores, o representante do Conselho, Alex, que dentro dessa causa virou um amigo, né? Porque no final a luta
em prol da sociedade. Queria cumprimentar aqui os representantes de associações, né, que se encontram presentes, que de fato, né, quando vem essa trilha informada na Anvisa, ela foi feita pelas famílias, né, importante para as pessoas entenderem que é a primeira vez na história da Anvisa que quem procura o acesso a um medicamento não é a indústria, né, são as pessoas. Então essa preocupação mercadológica não está aqui de fato presente, né, aqui são pessoas que lutam por um acesso justo. Eu trouxe uma apresentação para tentar explicar um pouco dentro do que é a regulamentação, a legislação e a realidade do que se vive no Brasil, né? Porque a regulamentação e a legislação, elas estão em descompasso do que é a realidade no Brasil, né? Então é importante para que a gente coloque isso, porque vir aqui falar a maconha faz mal, tem traços de sangue. Para mim, a cannabis ou a maconha, como alguns preferem, né, ela já é liberada no Brasil, ela só não é regulamentada, né? É muito fácil a gente ter acesso. Se existe traços de maconha no hospital lá no Rio Grande do Sul, é porque de fato existe esse mercado, né? Cabe à casa, né, eu acho, é a gente regulamentar esse mercado e trazer o controle para o Estado. É isso que a gente busca. A gente não está aqui, né, isso eu falo muito nas petições, a gente não quer ficar a Deus dará da Anvisa, né? A gente quer essa regulamentação, mas ela tem que ser ampla. Não adianta a gente ficar na discussão apenas do acesso ao medicamento quando a gente compra um medicamento importado. Eu acho que essas são as resoluções, né? Então aqui eu vou trazer um ponto crítico em relação às resoluções, né? E eu acho que a Anvisa, ela inclusive ela ultrapassa até um pouco da autoridade dela quando ela dá esse acesso através da 660, principalmente, né? Eu sou um advogado de associações, né, que luta pelo cultivo no Brasil, né? Eu já, no Brasil, 3 associações que eu representava já conseguiram autorização para cultivar no Brasil, né? E a luta... E eu sempre, quando a Anvisa se manifesta nos processos, é interessante que ela não cita 660. Ela bate apenas na 327, dizendo que a gente tem que ter um controle, né, como disse bem o Alex, em relação à eficácia, segurança e qualidade dos produtos. Sendo que, na maioria do acesso no Brasil, em relação aos remédios à base de cannabis, elas entram através da 660, que é a importação direta do paciente com um produto importado. E dentro desse produto, a Anvisa ela não tem a condição de verificar a eficácia, segurança e qualidade desses produtos. Então, de fato, o acesso no Brasil que a gente tem hoje é perigoso para os pacientes, né? Eu tenho certeza que eu visitei já diversas associações, né, que o laboratório é muito melhor do que os laboratórios que são produzidos lá fora, porque como falou a médica anterior, e o Rafael Arcuri teve a competência de mostrar a realidade, na verdade lá não precisa de medicamento porque é um supply, é um suplemento alimentar. Então você não precisa fazer registro de medicamento. É igual uma aspirina, você não precisa de uma autorização para comprar uma aspirina. Então é essa a razão que ela encontrou dificuldade de encontrar um medicamento autorizado nos Estados Unidos, porque lá o CBD, como não tem efeito psicoativo, ele é um suplemento alimentar. Então dentro da resolução da Anvisa, né, ela mostra, né, que ela de fato dá o acesso à população, mas ela ainda é muito restrito e, além disso, o que mais causa preocupação, ela é bem perigosa, porque a partir do momento que essa relação ela é importação e é direta ao paciente, né, isso é um cenário real hoje, já que a Anvisa, eu tenho certeza que sequer tem a noção de que isso está acontecendo, mas já existe importação de flores no Brasil, né? Então, assim, isso já é um cenário atual, né? E por que a gente não regulamenta esse cenário no Brasil? Eu, enquanto advogado que luto pelo acesso, eu vejo muita dificuldade nisso, né? Então, pode passar. Aqui foi a questão, né, da competência da Anvisa em relação à questão do cultivo, que foi muito tempo discutida, né, em um dado momento a Anvisa disse, não, a competência não é da Anvisa para falar sobre a questão do cultivo. Até existe resolução sobre planta medicinal, mas
cabia ao Senado, ao Congresso Nacional, né? Essa discussão, a gente está no momento correto e no lugar certo, né? Acho que isso o médico pode falar melhor do que eu, mas ele tem o remédio das associações, eles têm muito mais propriedades terapêuticas em razão da quantidade de canabinoides que são levados, né? Que a gente não faz sentido, a gente aqui dá um remédio ao SUS, ao meu ver, a gente enquanto população, encarecer o governo, encarecer a máquina pública, né? A gente quer diminuir, né? E está mais do que provado que está aqui para falar, né? Porque ela tomava 5 medicamentos, né? O preço que não eram os 5 medicamentos em conjuntos, né? E aí fala-se de evidência científica, eu quero ver o médico trazer aqui evidência científica desses 5 medicamentos dados em conjunto, né? Que também não tem, geralmente ele é dado separadamente a evidência científica. Então, essa controvérsia sobre a evidência científica, eu acho que deveria ser ultrapassada também. Pode passar, por favor. Aqui, né, foi a questão do Conselho Federal de Medicina, que foi um movimento muito interessante, né? Eu preciso especificar, em razão da presença aqui do representante do Conselho, né, porque a norma anterior era bem restritiva. Né? Veio o Conselho Federal de Medicina e criou uma norma mais restritiva ainda. Quando a gente achou que ia melhorar, a gente viu que podia piorar, né? Então, houve um movimento muito grande em torno dos conselhos regionais, né? A gente esteve presente no Conselho Regional de Medicina, conversou com o Dr. Clóvis, né? Que é o presidente, e houve uma pressão para o Conselho Federal, ele revogou a resolução, né, onde agora ficou, como ele revogou, tirando o poder da anterior, né, mais uma vez, né, a gente não tem uma resolução, né, do órgão do Conselho Federal de Medicina sobre a questão da prescrição da cannabis, né, mas foi um movimento, mais uma vez mostra que esse é um movimento da sociedade, né. Eu entendo o deputado Osmar Terra, né, aqui as pessoas, elas se sentem ofendidas porque elas sofrem na pele, né, então ele, não porque o remédio vem da jararaca e a jararaca é perigosa, a gente vai exterminar com as jararacas, né? Não faz sentido nenhum, eu vou matar as jararacas todas porque elas são venenosas. É o que ele pretende fazer com a cannabis, né? Próximo slide, por favor. Aqui a questão da responsabilidade, onde eu digo aqui, ó, na 660, né, que é muito interessante isso, né, porque a Anvisa, ela deveria, né, e é a obrigação dela de se preocupar com o paciente, né, a gente enquanto paciente, e principalmente que são ou mães ou filhos, né, que tomam conta dos seus parentes, então hoje, a cannabis a gente tem mais acesso à informação, mas quando não tinha, que mãe, né? Se a gente para pensar, cara, que vou dar maconha para o meu filho, era uma preocupação, cara com maconha medicinal, né? Então, ao longo do tempo, a gente vê evidência, né? Isso é muito interessante. E aqui a gente percebe que a Anvisa, ela joga a responsabilidade para o médico e para o paciente, né? E outro tema importante, que eu esqueci de falar no slide sobre o Conselho Federal de Medicina, né, que quando houve, né, aqui eu não quero nem defender, que não é meu papel, né, e nem criticar a posição do Conselho, né, mas quando houve a questão da pandemia e se lutou pela liberdade do médico de prescrever a cloroquina, né, independente de eficácia, né, a gente espera isso, que faça isso com o médico de cannabis também, né, que dê essa liberdade para o médico e para o paciente. Eu queria já passar rapidinho, tem um vídeo, e é um vídeo interessante, porque é uma parceria de uma associação que não tem autorização ainda de cultivar, a Sociedade Alternativa, que faz um trabalho com as mães especiais do Complexo da Maré, conjunto de favelas do Rio, né, onde lá sim se vivencia a questão da guerra às drogas. Se é para ter medo de dar cannabis para o filho, é para uma mãe especial. Então é a história de um garoto que é a primeira vez que ele anda sozinho nas ruas da favela. Devagar para aprender a se comportar. Não pode correr para se machucar. Vai andando devagar. Não tô segurando na mão dele, Ananda. Tá vendo, tia Ananda, como é que eu tô? Revoluindo devagarzinho. Que minha mamãe não podia soltar minha mão, que eu saía correndo. Ainda saio correndo. Mas aos poucos ela vai me ensinando. E o canabidiol tá me ajudando.
Heitor está andando. Quando eu fui lá em 2019, 2020, nas Mães da Maré, elas falaram, meu filho, pelo amor de Deus, aqui não, aqui a gente não pode falar sobre isso, aqui é muito perigoso, aqui tem um tráfico. E elas foram atrás com o tempo, buscando informação, e a gente fez uma parceria, que são 50 famílias que têm atendimento médico gratuito, quer dizer, substitui o trabalho do SUS, né? E ganham o remédio de graça de uma associação que não tem autorização para cultivar e o faz sob a margem da lei. Então é isso que a gente tem que enxergar, né? São essas pessoas com a dificuldade de acesso, que é para eles que a gente está negando, né? Eu acho que uma coisa ficou muito clara nesta manhã. Vocês não precisam mais nos convencer da eficácia do remédio. E isso a gente agradece muito às mães, a você, Eliane, às outras mães que estão aqui, às associações. Há 20 anos atrás, seria impossível um debate assim, porque a gente não tinha uma Carol sorrindo daquele jeito. Nós tínhamos relatos de alguns outros lugares, de alguns outros países, mas não tínhamos o sorriso da Carol para encher o nosso coração de esperança e de alegria. Então, as famílias dos pacientes que estão aqui não precisam mais nos provar da eficácia do remédio. A gente já entendeu. O projeto de lei, inclusive, caminha na direção de como a gente vai regulamentar isto. E eu quero que todos vocês entendam. Aí eu já não vou estar contigo, Paulo, na outra luta. Não vou. Você continue sua luta. Nessa eu não vou contigo. Talvez nem com o Renato, que aí eu tenho divergência. Mas eu já vou estar ali com o Sandro, já vou estar com Liane aqui, com aqueles que precisam da medicação. E na hora de votar, gente, juro para vocês que eu quero votar de uma forma muito consciente. E voltar para casa, seu Sandro, sabendo que eu fiz o melhor, que foi o melhor voto.